Então, a Adriana é esta pessoa que está à frente do ensino médio do nosso colégio há muito tempo e que faz isso de uma forma extraordinária, porque além da competência, tem essa sensibilidade tão necessária. Adriana, estão aí para vocês, para você e com você. Obrigada, viu, famílias, por esse tempo todo e por essa confiança que ainda nos mantém, né? Adriana, são seus. Muito obrigada, Zeli e Yolanda. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu recebo as famílias, né, para essa primeira conversa, para a gente poder começar a falar um pouquinho do ensino médio. Os alunos de nono ano, eu já tenho conversado com eles, né, a gente já teve alguns encontros, convidei para que eles participassem aqui também, para que eles pudessem ter ainda mais informações sobre essa nova jornada. E para isso, eu convidei 2 alunos do nosso ensino médio para contribuírem com essa reunião, para poderem falar um pouquinho do que é o dia a dia deles, porque eu penso que nada melhor do que ouvir dos nossos próprios alunos do ensino médio, como que é o nosso ensino médio. Então, eu vou pedir para eles abrirem a câmera um pouquinho, para eu poder apresentar para vocês. Oi, Camille, boa noite, tudo bem? É, A Camille. A Camille é nossa aluna do segundo ano A, e eu convidei também o Miguel, que é nosso aluno do segundo ano B. Cadê o eu tô tentando Miguel? abrir a câmera aqui, quando eu conseguir eu já abro, Tá mas é bom, mas já dá rapidinho. para a gente ouvir sua voz. Eu convidei Aham. os dois porque eles são alunos do segundo ano, e o ano que vem vão estar lá para receber, né, os alunos que estão chegando do nono ano e vão passar um ano juntos, né? Então eu já convidei para que eles possam conhecê-los também um pouquinho. Então vamos iniciar. Camille, eu vou pedir para você mudar para mim, por favor. Obrigada, Camille. A gente vai começar então essa reunião falando um pouquinho daquilo que eu acho que deve estar mais na curiosidade de vocês e dos alunos também, porque eu combinei com eles que eu iria falar sobre o novo ensino médio somente nessa reunião. Tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês com bastante calma, e o principal para que todos vocês possam entender direitinho no final da reunião. Caso alguém tenha alguma dúvida, aí eu estou à disposição para poder responder, tá? Bom, o novo ensino médio, ele entrou em vigor este ano. Então, as turmas das... Oi, Miguel! Agora deu certo, né? Obrigada. Ah, agora foi. Esse é o Miguel, então, do segundo ano B. Obrigada, querido. Então, as nossas primeiras séries deste ano de 2022 já estão cursando esse modelo do novo ensino médio. E aí eu quero explicar para vocês um pouquinho usando essa imagem, que é uma imagem do SAS, para que vocês possam entender o que que muda, o que que vai ter de diferente para esse pessoal que entra o ano que vem, em 2023. Então vamos lá. Conforme vocês podem ver na imagem, existem 4 pilares neste novo ensino médio. Então, o primeiro é a formação geral básica, que visa o quê? O desenvolvimento das competências e das habilidades que estão previstas na BNCC para as áreas do conhecimento. Então, a gente tem um documento que estabelece, né, que é a base, que estabelece todas as competências e dentro de cada competência, as habilidades que devem ser desenvolvidas até o final da educação básica, até o final da terceira série do ensino médio. E aí isso compõe a formação geral básica deles. Um outro pilar muito importante é o projeto de vida. O projeto de vida é a capacidade do estudante de definir os objetivos para a sua vida pessoal, acadêmica, profissional e cidadã. E aí é muito importante esse projeto de vida. Deixa eu só fechar, tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu só fechar para. Pronto. O projeto de vida, ele está em vigor através do LIVE.
que é algo que a gente já tem no nosso colégio. Então, no ensino médio, a gente continua com a proposta do LIVE, né, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, e com o desenvolvimento do projeto de vida. Ele é de extrema importância para que os nossos alunos, ao iniciarem o ensino médio, já comecem a pensar em algumas coisas para definir o futuro, as carreiras. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente na reunião, tá? Um outro ponto muito importante, e que esse é o grande diferencial desse novo ensino médio, são os itinerários formativos. Então, o que é isso? Aprofundamento em umas ou mais áreas do conhecimento, na formação técnica e profissional, conforme o interesse do estudante. Capacidade de oferta de acordo com a escola. Então, isso eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho na próxima imagem, como que a gente está organizando na nossa escola. E as eletivas? As eletivas, nesse quadro dessas 4 coisas que a gente tem aqui, as eletivas são as únicas que são opcionais. Então, o aluno pode escolher se ele quer fazer ou não. A formação geral básica, o projeto de vida dentro do LIVE e os itinerários formativos, eles são obrigatórios, eles fazem parte do currículo do novo ensino médio. As eletivas são opcionais, então eles escolhem. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem esse ano uma eletiva que é o cinema e suas histórias. Então, os alunos que se interessam pelo cinema, que gostam dessa área, que pensam nessa como uma possível profissão, escolheram cursar a eletiva do cinema que está acontecendo ao longo de todo o ano. No ano que vem, nós podemos repetir essa opção e termos opções novas também, tá bom? Então, o importante é frisar: formação geral básica, projeto de vida e itinerários formativos são obrigatórios dentro desse novo ensino médio. Como que isso vai se organizar? Camille, passa para mim, por favor. Perfeito. Essa imagem me ajuda com que vocês entendam, principalmente, como que esses itinerários formativos vão entrar durante a formação desses 3 anos. Então, se vocês olharem aqui nesse infográfico, a gente tem o seguinte: em azul, representa a carga horária que os nossos alunos vão ter da formação geral básica, que são aqueles componentes curriculares que a gente já conhece, tá? Língua portuguesa, com a redação, com a literatura, linguagem, né, que é a área do conhecimento, com língua inglesa, as ciências humanas, com história, geografia, filosofia, sociologia, ciências da natureza, que é química, física e biologia, e a matemática. Claro que nós temos outros componentes curriculares que são um ponto importante do nosso diferencial do nosso colégio, tá? Então, essa é a formação geral básica. Se vocês olharem aí nesse gráfico, lá embaixo em vermelhinho, vocês vão ver específicas, que são essas trilhas que eles escolhem. Vocês estão vendo ali o número 2. Por quê? Porque eles vão ter, no ano que vem, ingressando no novo ensino médio, 2 aulas que eles vão poder escolher o que eles querem cursar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo nesse semestre. Nesse semestre, e é semestral, tá? Então, é importante vocês também saberem disso. Esse segundo semestre, quando nós tivemos a primeira segunda-feira de aula com eles, nós apresentamos 2 opções de trilhas que eles podiam cursar. Então, uma trilha seria ministrada pelo professor Caio, e era voltada para investigação forense, e outra trilha é ministrada por mim, e é na área de linguagem. E aí, a gente explica para eles o que vai ser trabalhado nessa trilha, e quais são as carreiras que estão ligadas a elas. E aí, a gente dá uma semana para eles escolherem. Então, as 2 classes que eu tenho, o primeiro ano A e o B, escolhem o que eles querem. Eu tenho uma aluna, por exemplo, do primeiro que já pensa, por exemplo, em jornalismo, então ela escolheu fazer comigo. Eu tenho outros alunos que pensam em medicina, então já escolheram a trilha do Caio por ter a área de biológicas ali também, né? Então eles escolheram, e aí, segunda-feira, 7ª aula, cada um vai para aquela que escolheu, ou comigo para estudar linguagem, ou com Caio para ciências da natureza. No ano que vem, observem o gráfico aqui, quando eles estiverem na 2ª série do ensino médio, a gente tem uma pequena redução na carga horária da formação geral básica, mas bem pequena, e aí eles têm 4 aulas dessa trilha específica. E observem no terceiro o que é que acontece. No terceiro ano,
eles têm a formação geral básica, principalmente feita de língua portuguesa e matemática, e o resto é inteira formada por essas trilhas específicas. Quando eu mostrar para vocês daqui a pouquinho como vai ficar o Enem em 2024, vocês vão ver que isso faz todo sentido. E o que é muito legal desse novo modelo do ensino médio? Um aluno meu que entra hoje no ensino médio, que não faz a mínima ideia daquilo que ele quer cursar na universidade, e está tudo bem, porque ainda tem tempo para essa descoberta, não tem que entrar na primeira série do ensino médio mesmo sabendo já o que quer cursar, porque é muito cedo. Tem nesse novo modelo a possibilidade de experimentar e escolher. Então, um aluno meu que no começo agora de agosto não faz ideia do que quer cursar, pode escolher. Eu acho que a trilha de investigação forense pode ser muito legal, porque está ligado ao CSI, aquela série que eu assisto bastante. Então, eu vou experimentar essa. E experimentando, eles podem começar a encontrar respostas. Respostas do tipo, nossa, foi muito legal. As carreiras que estão ligadas a essa área são muito interessantes. Então, já é uma possibilidade para mim. Ou, vou cursar linguagem para ver como é que é. Nossa, não gostei, não quero trabalhar com isso jamais. Ótimo, também já é uma excelente resposta. E por que a gente vai aumentando na segunda e na terceira série? Porque eles vão se encaminhando para aquilo que eles gostaram. Nossa, eu gostei muito de estudar linguagem. Então, as próximas trilhas eu vou fazer ligada à linguagem e vou me especializar cada vez mais nisso, porque é isso que eu quero estudar, é isso que eu gostei. Tanto que agora na primeira série do médio, quando eles começam uma trilha, experimentam uma ou duas aulas e eles não gostaram, eles podem trocar. Não tem problema, porque isso faz parte desse percurso da descoberta. Então, essa parte é muito interessante, porque eles têm chance de experimentar e já ir descobrindo o caminho deles, tá bom? Camille, pode passar, por favor. Legal. Aí, eu coloquei essa imagem para vocês poderem entender um pouquinho como que vai ser o novo Enem a partir de 2024. Então, a minha turma que vai fazer o Enem esse ano, a turma da Camille e do Miguel que vão fazer no ano que vem, ainda não vai ser neste modelo, mas o pessoal que está no nono ano e vai para o médio ano que vem, sim. Então, primeiro eu quero explicar para vocês o que são esses eixos estruturantes que está aí em azul bem clarinho. Então, essas trilhas que eu falei para vocês, que a gente vai oferecendo para eles ao longo do ensino médio, elas estão trabalhando esses eixos: investigação científica e projetos e processos de intervenção social. Às vezes, elas estão trabalhando um desses eixos e algumas vezes os dois eixos ao mesmo tempo, tá? E aí, o que vai acontecer? O meu aluno que vai fazer o Enem a partir de 2024, o primeiro dia de prova do Enem, são 2 dias de prova o Enem. O primeiro dia de prova do Enem é formação geral básica. Então, tudo que ele estudou na formação geral básica é igual para todo mundo que está prestando o Enem. O segundo dia de prova, no ato da inscrição, o meu aluno vai escolher se ele quer entrar no bloco 1, no 2, no 3 ou no 4. Vamos supor que ele escolha o bloco 1. Então, o segundo dia de Enem dele vai ser com uma prova voltada para linguagens e ciências humanas. E isso vai ser condizente com as trilhas que ele foi escolhendo. Então, um aluno meu que gosta de linguagem e foi seguindo as trilhas de linguagem e, consequentemente, de ciências humanas, porque está ligada também, não dá para separar uma coisa da outra, no segundo dia do Enem, ele vai fazer uma prova somente destas duas áreas. Por quê? Porque o curso que ele vai escolher na hora de se inscrever no SISU e usar a nota do Enem vão ser os cursos que existem como opção dentro do bloco 1, que estão ligados a linguagens e ciências humanas. Então, vai sendo tudo direcionado para que ele tenha a oportunidade de ir se formando e adquirindo conhecimento naquela área que ele gostaria de estudar depois. Tudo bem? Pode mudar, Camille, por favor. Perfeito. Então, esse que eu apresentei para vocês é o novo ensino médio. Claro que no ano que vem, quando a gente for começar a primeira série do ensino médio, a gente tem uma reunião no começo do ano em que eu vou retomar tudo isso com mais detalhes para vocês, tá? Bom, como é o ensino médio no nosso colégio? O nosso colégio preza muito pela formação integral. Isso vocês já sabem, porque já são, né, pais de alunos que estão lá e alunos que já estão no nosso colégio já sabem bem disso. Então, a formação integral do nosso aluno, ela engloba
todos os esforços que a escola promove para que sejam trabalhados os aspectos sociais, psicológicos, pedagógicos e afetivos. Porque a gente sabe que o nosso adolescente, ele é um ser biopsicossocial. Então, ele é formado de várias partes. Então, o pedagógico é de extrema importância, com toda certeza, mas os outros aspectos também são muito importantes. E a gente não ignora, a gente também cuida, porque a gente sabe que isso faz parte da formação e que isso é muito importante para a vida deles. Então, as habilidades socioemocionais são essenciais. Então, hoje em dia, uma pessoa é contratada numa empresa, não só pelo seu currículo, mas também pelas habilidades socioemocionais que ela vai apresentar. Né? A capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de argumentar, de resolver um conflito, e tudo isso é na escola que a gente treina intensamente e todos os dias. Então, a gente preza muito por isso, isso é extremamente importante para todo o colégio, desde a educação infantil e no ensino médio, isso continua, principalmente porque é uma hora que eles ganham uma força muito grande para fazer as coisas, para se atreverem, para inventar. A gente sabe que é um período muito intenso da adolescência, com altos e baixos, mas é um período de muito protagonismo e que a gente apoia bastante no nosso colégio. Pode ir, Camille, por favor. E aí, eu quero enfatizar o nosso material, né, que é o sistema Aridissá, que eles já usam no 9º ano, nós continuamos usando no ensino médio. Esse foi o ano de implementação, todos estão muito felizes, alunos e professores, gostaram muito do material, estão se adaptando super bem. É um material extremamente rico, e uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu fiz questão de mostrar para vocês é a formação personalizada que eles podem adquirir através do SAS e da plataforma do SAS. Então, eu coloquei nesse slide para vocês, vocês vão ver que tem uns nomes, né, que tem a letra A, B, C, D, que estão meio apagados, porque eu tirei o nome deles. Mas isso eu dei um print de uma tela que eu recebo com um relatório do desempenho dos meus alunos da 3ª série do ensino médio nos simulados de Enem. Eles já estão indo para o 6º simulado Enem que a gente fez. E cada simulado que eles fazem, eu e os professores recebemos um feedback da plataforma do SAS com resultados e com dados muito minuciosos que ajudam muito no nosso trabalho. E o mais legal é que os alunos também recebem. Então, eu coloquei para vocês embaixo, para vocês verem, eu dei um print da visão do aluno, né? Resultado final do aluno. Então, esse print foi de uma aluna do 3º ano B, e aí ela, pela plataforma, ela conseguiu ver o desempenho dela nesse simulado, os erros, os acertos, nas questões que ela errou, todas as explicações do motivo do erro, mas esse plano de estudos que eu coloquei para vocês verem, ele é muito importante, porque ele personaliza esse processo. Então, o que essa aluna recebeu não é o que o meu outro aluno do ensino médio recebeu, é o que ela precisa aprimorar para um próximo simulado. Então, esse plano é organizado para que ela possa praticar e rever aquilo que para ela é mais importante nesse momento. Então, esse plano de estudos personalizado é incrível e oferece para eles uma grande chance de poder rever os conteúdos e ir se aprimorando. Pode passar, Camila, o próximo, por favor. Esse outro print que eu dei para vocês é da tarefa online, que para o Fundamental 2 é o Eureka. Então, no Fundamental 2 eles têm o Eureka e no ensino médio eles têm o tarefa online. A maneira que se organiza é um pouquinho diferente, mas o propósito é o mesmo. Então, é um local que eles vão entrar dentro da plataforma, eles selecionam o capítulo e o conteúdo que eles querem estudar, e aí eles têm os exercícios. E ao errar, já vem automaticamente um vídeo do SAS explicando, ou uma correção, né, por escrito explicando o que eles erraram. E isso é muito legal, porque isso proporciona, tanto para o meu aluno, quanto para o meu professor, a capacidade de uma avaliação formativa. O que é isso? Então, durante o processo de ensino, o meu professor já consegue ver, opa, esse conteúdo ficou bem legal, eles assimilaram porque eu estou vendo pelos meus resultados, pelos dados que o SAS oferece para a gente da tarefa online.
esse conteúdo, a porcentagem de acerto está muito baixa, então eu preciso voltar e rever com eles. E os alunos, a mesma coisa. Eu quero convidar a Camille, porque a Camille, tanto a Camille quanto o Miguel, têm usado a plataforma para fazer a tarefa online. E aí eu pedi para a Camille compartilhar um pouquinho para vocês o que ela tem achado desse processo. Boa noite. Então, eu particularmente acho muito bom, acho eficiente, ajuda muito. Então, não vou ser hipócrita e dizer que é fácil, pois não é. É bem puxado, precisa de dedicação, esforço, foco, força de vontade. Requer toda essa determinação, pois estamos falando de ensino médio, né? Bom, voltando para a plataforma, tem uma área onde você faz atividades, que nem a Adri falou, e responde, e ele te diz quanto você acertou e errou em porcentagem, o que para mim fica muito evidente se eu estou indo bem, se eu estou compreendendo aquela matéria ou se eu não entendi. Se eu não entendi, eu já consigo pedir ajuda para o professor para ele retomar, ou até mesmo nos plantões de dúvida, que eu vou explicar melhorzinho futuramente. Então, são atividades presentes na apostila. E se eu não gosto de fazer exercício online, tem na apostila, eu posso fazer certinho na apostila, depois eu passo para o portal só para ter esse controle de quanto acerto eu fiz de fato. Então, eu utilizo muito e faço isso assim que o professor termina o capítulo de sala, pois assim eu vejo e já não deixo acumular para as provas, que é outra coisa que a gente vai falar. Esse estudo diário deve ser feito. E é isso. Posso dar uma palavrinha também? Então, esse material, toda vez, ele é extremamente importante. E é muito útil também. Toda vez que tem uma prova, por exemplo, para estudar, eu sempre acabo por usar esse material para estudar para aquela prova, e eu percebi nesse último ano que o meu rendimento, a minha meta de notas que eu queria atingir, foi atingida. Ele aumentou em muito, e eu percebo que com esse material proporciona exercícios que são muito bons para simular aquela matéria e ter um bom aprendizado. Tanto que, junto com meus amigos que são da mesma série que eu, a gente costuma fazer os exercícios juntos, compartilhando ideias e tudo mais, e acaba se tornar um material muito útil e muito interessante. Por isso que eu gosto bastante do SAS. Perfeito. Obrigada, Miguel e Camille. Camille, pode mudar, então. Legal. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre um projeto do qual a gente tem muito orgulho, e a gente está num ano assim de muita felicidade em relação ao nosso projeto de língua inglesa, que vocês já têm acompanhado, né, o que a gente tem feito. E no ensino médio a gente continua com o projeto Easy English, com a certificação de Cambridge. A gente sabe o quanto isso é importante para a formação dos nossos alunos. No ensino médio, eles têm 3 aulas de língua inglesa por semana, são divididos entre a professora Carol e a professora Estela, e é um trabalho incrível. Eu sou professora de inglês, dei aula de inglês no colégio quando eu comecei minha carreira lá, e posso ver o quanto a gente já evoluiu, quantos nossos alunos evoluíram. Na semana passada a gente fez a entrega dos certificados para eles, né, de acordo com o resultado no simulado, e foi um momento histórico, muito importante ver os nossos alunos conquistando, vendo a alegria deles em perceber, nossa, eu já consigo, então, fazer um exame da Universidade de Cambridge e conseguir esse certificado. Então, a gente está caminhando para cada vez mais excelência nesse projeto de língua inglesa. Camille, muda para mim, por favor, que tem um outro slide com outras informações. Isso, perfeito. Então, do que é composto esse projeto? A adoção dos materiais didáticos de Cambridge para todos os segmentos do colégio, a constante formação dos nossos professores de língua inglesa, acesso à comunidade educacional Cambridge com materiais de apoio, acesso aos recursos para preparação aos exames de proficiência de Cambridge, recursos a materiais exclusivos e a plataforma digital. E é muito importante vocês saberem que existe também uma mudança em relação à língua inglesa no Enem a partir de 2024. Hoje, quando eles prestam o Enem, eles têm a opção de escolher se eles querem fazer de língua inglesa ou de língua espanhola.
A partir de 2024, não haverá uma prova específica para a língua inglesa como tem hoje. A língua inglesa estará incorporada dentro das provas na formação geral básica. Então, pode surgir, por exemplo, um texto da área de ciências humanas em língua inglesa. Então, esse projeto vai dar ainda mais condição para que eles desenvolvam não só a habilidade de leitura e interpretação de texto, que é importante para os exames, mas como a habilidade do listening, do speaking e do writing, que a gente sabe que é extremamente importante para a formação deles. Pode passar, Camille, por favor. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre a língua inglesa, fiquem à vontade, tá, Camille e Miguel? Eu gostaria de comentar que esse é um projeto, assim, excelente, né? Se eu for pegar eu como exemplo, eu vejo que o meu inglês, antes dessa incrementação do Cambridge, eu não tinha uma confiança muito grande nele. Sinceramente, eu até achava que ele era meio ruim. E conforme foram as aulas, as professoras foram ajudando, dando aquele incentivo, os exercícios do Cambridge. Não é fácil, realmente não é fácil, mas é um material que, com o esforço certo, com a ajuda certa dos professores, consegue se transformar. E foi o que eu senti em mim, que o meu speaking melhorou, o meu listening melhorou, a minha escrita em inglês melhorou muito. Infelizmente, não consegui o certificado esse ano, mas estou em busca dele ano que vem. E com a ajuda desse material, acho que e bastante estudo, talvez vamos conseguir. Mas ele é um Com material muito, certeza. muito importante. Com certeza vai, Miguel. Foi só o primeiro simulado, né? Haverão outros Então, também e com certeza você vai conseguir. o Beleza, primeiro obrigada, de querida. muitos. Exatamente. Vamos lá, então. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho, para vocês terem uma ideia, como fica o horário de aula no ensino médio. Então, eu coloquei para vocês um modelo aí do nosso horário do primeiro A. E no primeiro A, a gente tem o seguinte, por exemplo, na segunda e na quarta-feira, vocês vão observar que eles têm a última aula começando meio-dia e 35. Então, no ensino médio, toda segunda e toda quarta-feira, eles têm a 7ª aula e eles saem 1h25. Às terças-feiras, eles têm aula de manhã, encerrando na 6ª aula, meio-dia e 35, e à tarde, que eu coloquei lá embaixo para vocês, eles têm 4 aulas. Eles entram 1h35, eles têm um intervalo às 3h15 até 3h30, mais 2 aulas, desculpa, e aí eles saem 5h10. Na quinta-feira e na sexta-feira, eles saem meio-dia e 35 também, tá? Vocês vão observar que na terça e na quinta-feira, na primeira aula, é o horário de prova. Mas isso até o ano que vem pode ser que sofra alguma alteração, que mude o dia. Nós estamos estudando aí algumas coisas que na primeira reunião do ano que vem eu já consigo apresentar para vocês, tá? Mas basicamente é importante que vocês saibam que segunda e quarta temos a 7ª aula e na terça-feira as 4 aulas à tarde também, tá bom? Pode mudar. O plantão de dúvidas do ensino médio, a Camille fez questão de apresentar para vocês. Então, Camille, por favor. Bom, só um minutinho para abrir a câmera. Vamos lá. O plantão de dúvidas. Eu acho eficaz, pois assim consigo ter praticamente uma aula particular. Além de fazer parte, vamos supor assim, a gente paga por isso, então a gente tem esse direito de usufruir. Temos plantão de segunda e quarta, como está na imagem. Às segundas-feiras temos plantões de matemática e física, que é dado pelo professor Caio, que é de física. Às quarta-feiras temos de linguagem, com a professora Mara. Matemática e física novamente, química com a professora Shea. Uma dica que eu gostaria de dar, assim, é ir aos plantões frequentemente quando tiver dúvida. Não deixe acumular para um dia antes da prova, porque não fica certo. Aí você chega no plantão, tem aquele monte de gente, você não sabe direito a matéria. Experiência própria, enfim.
não faça isso. Então, se tiver dificuldade, principalmente nessas matérias, que são a que costuma ter mais conteúdo, frequenta os plantões, que vai te ajudar muito. E ao invés de, por exemplo, dar aula particular, você tem um plantão lá na escola, que é oferecido para você. Perfeito, Camila. É muito importante isso que você traz, porque a partir do ensino médio, a gente começa a ter no colégio o plantão de dúvidas. Por que a partir desse momento? Porque a gente entende que existe uma demanda grande e que eles já têm maturidade para conseguir lidar e gerenciar o plantão de dúvidas. Então, como a Camila falou, a gente incentiva muito desde o começo, quando a gente começa lá em janeiro, né, finzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Eu entro em todas as salas, inclusive terceiro ano, e repito pela terceira vez, o quanto é importante eles colocarem o plantão na rotina deles, né? Então, eu incentivo muito que eles estejam lá, porque é o professor deles, não é outra pessoa, é o professor que está ali, que eles sentem com o professor, faz exercícios do que eles estão aprendendo. Se surgir dúvida, o professor já está ali para poder resolver. Como a Camille disse, muitos dias acabam sendo uma aula quase que particular, né? Porque eu tenho os grupinhos ali estudando, surge uma dúvida, vai até a mesa do professor, ele resolve só o professor e o aluno. Então, é uma oportunidade muito legal. Os alunos, quando eles procuram plantão pela primeira vez, e aí eles começam a colher resultados cada vez melhores nas provas, eles falam, poxa, você tinha toda a razão, o plantão faz muita diferença, se eu puder aproveitar e estar junto com o meu professor, isso vai aumentar muito mais o nível do meu aprendizado, né? Obrigada, viu, Camille? Pode passar. Legal. Aí, eu vou explicar para vocês um pouquinho um outro trabalho que a gente tem no ensino médio, que é muito caprichado e que nós damos muito valor, que é o trabalho que a nossa professora Mara tem com as redações. Em breve eu vou levar a professora Mara nas salas dos nonos anos para eles poderem conhecê-la. A Mara é uma corretora oficial das redações no exame do Enem. Então, não há pessoa melhor, né, do que uma profissional que trabalha na correção do Enem, que faz todos os cursos preparatórios para o momento da correção, trabalhar com eles nisso. Então, eu coloquei nesse slide um exemplo para vocês das produções de texto. Então, esse modelo que eu coloquei foram as produções de texto da primeira série do ensino médio nesse primeiro trimestre. Então, vocês conseguem observar que ela desenvolve as tipologias, ela trabalha sempre temas muito relevantes. No final do terceiro ano do ensino médio, ela já tratou de praticamente quase todos os temas possíveis da redação do Enem. Ela, toda vez que a gente passa pelo exame do Enem, ela fala, consegui, eu trabalhei esse tema com eles em uma das redações. E aí a gente tem um prazo de entrega certinho, a gente tem um trabalho de correção de banca, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. É um trabalho árduo, é um trabalho puxado, eles montam um portfólio ao longo desses 3 anos do ensino médio. As redações são manuscritas e elas também são digitadas. A gente tem 2 frentes de trabalho. As manuscritas com pequenas partes de texto, porque agora, na volta, né, desses 2 anos em casa, se tornou extremamente importante a gente reforçar um pouco, né, a escrita deles, por conta da prática que eles tinham perdido, mas também a gente recebe as redações oficiais, que é o nome que a gente dá, que vai passar por uma correção de banca. Camille, muda para mim, por favor, para eu mostrar essa correção de banca, como acontece. Isso. Então, esse é um exemplo para vocês de uma redação que foi enviada para a gente tem um e-mail só para redação. Todas as redações vão para uma outra corretora ou para a Mara, as 2 analisam as redações e elas são devolvidas para os alunos com esses comentários. Vocês estão vendo que a corretora marca e faz um comentário. E aí o nosso aluno tem a chance da reescrita dessa redação, aprimorando aquilo que a corretora apontou. Então, esse trabalho, como eu disse, ele é árduo, ele é muito minucioso, mas eles desenvolvem uma capacidade de escrita, uma capacidade argumentativa, de estruturação de texto incrível. Consequentemente, a gente acaba tendo excelentes notas no Enem, mas a gente não trabalha só por isso. A gente sabe que a habilidade da escrita ela é importante para todos, independente de onde vai estudar, independente do que vá cursar, a habilidade de escrita ela é de extrema importância para a nossa vida
e ela se dedica muito nesse trabalho com os nossos alunos. A professora Mara também está presente nos plantões, justamente para atender os alunos, né, um por um, para olhar a redação, apontar sugestões. Então, é um trabalho muito caprichado e que a gente valoriza muito mesmo. Miguel, você quer falar alguma coisa sobre as redações? Ah, acho que eu gostaria de falar que é muito legal, que é assim, uma experiência para você aprender muito, porque a corretora, eu sempre gosto de destacar que todas as minhas redações, antes de fazer uma redação assim oficial, eu olho todas as outras redações que foram entregues para mim de volta da corretora, e eu sempre gosto de ver o que eu fiz de errado para eu poder melhorar na minha próxima redação. E aí eu dou uma olhada, sempre é uma coisa muito divertida fazer as redações. Toda vez que eu que eu separo um tempo de algum dia para fazer a redação, e sempre que chega nesse horário para fazer a redação, eu me divirto muito, porque eu descobri que é uma coisa que eu gosto, e é uma coisa que eu posso melhorar, sabe? É um sistema muito bom. Um sistema muito bom. Bom, legal, obrigada, Miguel. E é importante até a gente lembrar e dividir com vocês que a cada redação que eles vão se dedicar à escrita, a professora dá uma aula antes para repertoriar. Então, ela conversa, passa vídeos, ela oferece textos para que eles possam adquirir repertório para escrever sobre aquilo, porque muitas vezes são sobre assuntos que eles não conhecem tão a fundo, mas ela também possibilita essa conversa para aumentar o repertório para depois a escrita. Muito bem, Camille, pode mudar, querida. Legal, agora a gente vai falar de uma parte muito, muito importante do ensino médio. Além de coordenadora pedagógica, eu sou orientadora educacional deles também. É uma parte que eu gosto muito de trabalhar, que é a parte da rotina de estudos. Então, para vocês entenderem, quando eles começam o ensino médio, eu parto do pressuposto que é um novo segmento e que eu preciso ensinar para eles muito bem como as coisas devem se organizar para que elas possam funcionar bem. Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, eu entro no comecinho do ano, primeiras séries, segundas e terceiras, para falar sobre a organização do mais básico possível, como, olha, vocês precisam ter uma agenda. É importante ter uma agenda a partir de agora. Pode ser uma agenda no celular, pode ser uma agenda física. Mas para vocês entenderem que eu começo bem do basiquinho e vou explicando para eles como que é uma organização ideal e saudável, que é o mais importante, com equilíbrio, nem de mais e nem de menos, para que eles possam ter sucesso no ensino médio. E quando eu digo por sucesso, é para que eles possam aprender tudo que é importante para desenvolver as habilidades e, consequentemente, as competências para a vida que são importantes. Então, eu parto desse momento de organizando, a gente consegue aquilo que a gente quer. Então, eu tenho o trabalho de fazer um modelo de organização, né, de planner de estudos com eles. Valorizo muito a rotina que cada um tem. Eu tenho alunos que são atletas, que têm uma rotina de treino muito intensa. Eu tenho alunos com as mais variadas rotinas ou que cursam alguma outra coisa que para eles é de extrema importância. E eu respeito tudo que tem o seu valor para eles. E digo, ok, não tem problema, a gente vai encaixar isso na sua rotina. Assim como a gente vai encaixar o horário para você ficar com a sua família, o horário para você descansar, o horário para estar com os amigos. Então, é detalhado nesse nível. Porque eu sempre digo que, na hora que a gente coloca essa organização de estudos no papel, traz por concreto, a gente tem muito mais chance de sucesso do que se a gente ficar no imaginário. Ah, eu vou estudar das 3 às 5 todos os dias. E aí, quando chega 3 horas, eu falo, mas primeiro eu só vou assistir um episódio daquela série que eu gosto. Ou vou dormir só meia horinha. E aí, não chega nunca o horário de estudar, com certeza. Então, eu converso muito com eles sobre isso. Procuro ajudá-los muito no autoconhecimento. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que funciona bem se eu estudar à tarde. Se eu for estudar de noite,
vai ser péssimo, porque eu tenho sono muito cedo, eu já estou muito cansada, não funciona. Outros alunos precisam chegar, dormir um pouquinho para estudar à noite. À noite eles vão super bem. Mas espera aí, precisa ter um horário de sono também que é saudável, que é muito importante. Então, eu respeito muito a personalidade de cada um, a rotina de cada um, porque são pessoas diferentes. Não dá para eu colocar todo mundo na mesma caixinha e na mesma fórmula. Eu procuro também ensinar para eles técnicas de estudo. Coloquei uma delas aí para vocês verem, que é a técnica Pomodoro de estudo, é uma das que eles mais gostam, que é uma técnica de eficiência. Então, a técnica Pomodoro, ela propõe que o aluno estude 25 minutos, totalmente concentrado, sem parar para celular, para banheiro, para comer uma coisinha, para olhar os passarinhos, que ele esteja disposto a se concentrar de fato 25 minutos naquela tarefa, marcando num temporizador isso. Deu 25? Para 5 minutos, descansa, levanta, faz outras coisas. Depois volta para os 25 minutos. E aí eles vão adequando isso. Tem gente que já faz 40, tem gente que consegue 10. E tudo bem, não tem problema, porque isso é um caminho, né? Eles vão se desenvolvendo e se aprimorando. E por fim, eu coloquei a lapidação do processo, porque eu dou essas instruções para eles, e aí eu vou acompanhando. Eles começam a fazer as provas, eu tenho uma planilha com a nota de cada um deles em cada componente curricular. E eu vou observando, conversando com os professores, aqueles que estão tendo um resultado legal, que estão se saindo bem, que na sala de aula também, tem resultados legais na tarefa online, eu falo, bom, tá legal, tá bem encaminhado. Aqueles que não, eu chamo e falo, como é que tá indo? Como que você está estudando? E aí a gente vai fazendo esse processo de lapidação. Você está estudando assim? Então talvez não seja tão bom para você. Vamos pensar o que a gente pode aprimorar? E aí a gente vai construindo esse caminho que é muito pessoal. Então, por isso que eu faço questão de que isso seja personalizado. Eu me coloco sempre à disposição deles para que eles me procurem, para que eles façam essa rotina junto comigo, para que me mostre se deu certo, se não deu, o que está bom, o que não está. Então, é um trabalho que eu pessoalmente gosto muito de fazer, porque a gente vê eles crescendo muito da primeira série para a segunda, tem um amadurecimento gigante nessa questão da rotina de estudos. E é muito legal ver, nossa, olha como mudou, como agora consegue se organizar, sabe gerenciar o seu tempo, que é uma habilidade incrível que a gente precisa muito aprender. Então, é um trabalho também que a gente valoriza muito. Camille, pode mudar, por favor. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho dos aspectos sociais, afetivos e psicológicos. E para isso eu vou convidar o Miguel para ele falar um pouquinho para a gente de um projeto incrível do qual ele faz parte, que é o Gubinhas. Eu vou deixar para você contar, Miguel, não vou falar nada, tá bom? Beleza. Bem, o Gubinhas, ele é um projeto que ele visa principalmente a conversa. Então, toda vez que a gente vai divulgar algum tema que vai ter do Gubinhas, alguma reunião que vai ter do Gubinhas, eu sempre costumo falar que o Gubinhas é um lugar onde você pode expressar a sua opinião sobre aquele assunto que foi escolhido no dia. Os assuntos são os mais variados, mas que são muito importantes para o desenvolvimento pessoal daquela pessoa. Então, eu sempre costumo falar que o Gubinhas é um lugar onde você pode falar, mas que principalmente você escuta e desenvolve. Então, ele é um projeto que vai desenvolver a mente, porque a gente está no ensino médio, é um lugar onde todos os alunos passam por diversas transformações na mente, mudam muito de ideias, pensam muito nas coisas, e o Gubinhas ele é muito importante para desenvolver isso. E também para tratar de coisas que talvez assustem aquela pessoa naquele momento. Vou levar como exemplo o último Gubinhas que a gente teve, que foi sobre pressão, que é um tema super importante, que estava afetando muitos dos nossos alunos, e a gente teve essa reunião. Mas não é uma coisa tipo, só a coordenadora Adriana fala, e é isso aí, fala, e vocês têm que fazer. É uma roda de conversa. É uma roda de conversa onde as informações que são ditas ali vão ficar seguras. É um lugar onde você pode se expressar, se abrir, falar o que você está sentindo naquele momento e todo mundo que está dentro daquela reunião, naquele momento, naquela roda de conversa, que eu acho que é muito importante citar isso, ajuda aquela pessoa que está sentindo aquilo. Falando meios para lidar
com aquela situação, meios para lidar com aquela ideia. E o Cubinhas, ele é muito importante, principalmente nessa fase de desenvolvimento. Perfeito, É obrigada, isso. Miguel. É exatamente isso, porque para a gente levar em conta, como eu disse, né, os aspectos sociais, afetivos e psicológicos é de muita importância. A adolescência, vocês sabem muito melhor do que eu, que tenho uma filha ainda pré-adolescente, né? Mas é uma fase muito intensa, é uma fase de muitos desafios, não só para os pais, mas principalmente para aqueles que estão vivendo essa fase, que são os nossos adolescentes. Como eu mencionei, é uma fase de muitos altos e baixos, né? Então eles ficam muito tristes ou muito alegres, e a gente precisa cuidar muito bem deles nessa fase. É uma fase que a acolhida, que a escuta são de extrema importância para eles poderem se sentir ouvidos, para eles poderem se sentir acolhidos nas suas questões todas. Então, para a gente, essa roda de conversa, como o Miguel falou, que é o Gubinhas, é algo de extrema importância. As nossas aulas de educação socioemocional do LIVE também. O trabalho na resolução de conflitos, apesar de ser conflito, a gente pensa, nossa, conflito é péssimo, mas é uma coisa que é muito legal trabalhar com isso, porque quando eles entram em algum conflito lá na escola, né, os alunos do ensino médio, eu coloco eles dentro da minha sala e falo, então a gente vai conversar. Vocês, né, vamos supor, tem 2 alunos ali em conflito, eu falo, vocês vão conversar e eu vou ficar aqui ouvindo. Se eu precisar mediar e ajudar vocês com alguma coisa, eu vou mediar. Se não, eu só quero que vocês conversem e procurem se entender. Algumas vezes eu tenho que se mediar, porque eles estão desenvolvendo, né, estão no caminho que não começou no médio, óbvio, começou lá desde pequenininho, né, na resolução de conflitos, mas a gente vai mediando, orientando, e é muito legal ver também o desenvolvimento deles em relação a isso. Então, eu tenho alunos que no primeiro ano do ensino médio teve um problema bravo, com crise de ansiedade, chorando muito, e se formam pessoas que já conseguem gerenciar, não negam as suas emoções, porque a gente não pode esconder para debaixo do tapete, mas que já conseguem lidar com as emoções, nomear os seus sentimentos, respirar e pensar em como que eu posso agir mediante a isso com inteligência e resolver essa questão. Isso é muito importante para a gente. Eu coloquei também o protagonismo, porque para mim no ensino médio é muito importante que os nossos alunos sejam protagonistas. Então, quando eu tive a ideia do Gubinhas, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu preciso colocar os meus alunos para organizarem essa roda de conversa, porque eles sabem aquilo que eles precisam. Então, hoje o Miguel, por exemplo, ele faz parte da equipe que ajuda na organização, porque o Miguel desde sempre se envolveu no Gubinhas, participa muito ativamente, e aí esses alunos que gostam, que a gente percebe que gostam disso, eu convido para participar da organização. Então, da escolha de temas, passar na sala e conversar, divulgar o nosso trabalho, cuidar dos alunos. Então, o protagonismo dado a eles valoriza muito, porque eles têm a necessidade. Então, vem deles o que precisa ser feito, e não de mim. Eu estou lá perto deles, mas eu não sou eu que estou vivendo aquilo naquele momento. Então, eu sempre procuro dar esse protagonismo para eles em tudo que a gente faz no ensino médio. Vão ter outras coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, e eu coloco eles para. Eu estou ali mediando, mas eu deixo eles irem fazendo. E, por fim, obviamente, para treinar a autonomia deles, né? O quanto mais eles se formarem na educação base, como indivíduos socialmente autônomos e independentes, melhor, né? Porque eles vão para o mercado de trabalho, vão para uma universidade, vão estar aí no mundo sem a gente para proteger o tempo todo. E o quanto mais eles conseguirem lidar com todas essas questões da vida, melhor para eles, né? Pode mudar, Camille, por favor. Legal. A Camille vai falar um pouquinho para vocês sobre agora os vestibulares e todo o trabalho que a gente faz nesse momento tão importante que é a escolha da primeira carreira. Eu falo sempre que é a primeira, pode ser que ela mude, né? Ela nem sempre tem que ser definitiva, né? Pode falar, Camille. Bom, os tão esperados vestibulares. Temos uma vasta oportunidade de fazer visitas a universidades. Eu tive o privilégio de ir na Feira de Profissões da USP. Foi uma experiência incrível.
juro, inesquecível, te dá uma amplitude de inúmeros conteúdos, faculdade, universidade. Na visita, você conversa com professores, com alunos que estão estudando determinados cursos, e é muito bom. Eles te explicam o que você tem dúvida, juro, é maravilhoso. Tivemos o privilégio de ter o painel de profissões, que é você escolher uma profissão e você vai pesquisar detalhada a universidade, faixa salarial, o que realmente faz naquela profissão. E aí a gente apresenta para o primeiro ano e para o terceiro ano. E quando pesquisamos, a gente aprende, a gente se aprofunda mais e vê se é o que a gente quer ou não. A gente convida um profissional da área também para ir fazer essa interação, e é muito bom. Olha, se você não sabe o que quer fazer, fica tranquilo, ou mesmo que saiba, não é sempre na primeira que a gente acerta, mas o que importa é não desistir dos seus sonhos, pois você vai alcançá-las. Além do que, a escola, por sinal, é focada em objetivo de formar uma boa pessoa, além de ter integridade, formar uma pessoa pronta para enfrentar qualquer vestibular. Então, eles focam em Enem, FUVEST, até as próprias redações da professora. Em base disso, ela por ser corretora do Enem. Então, é tudo pautado certinho, você vai estar sempre amparado. Eu costumo dizer que a Adriana não é coordenadora, é uma amiga, porque ela está aberta, como ela mesma disse. Não é aquela pessoa que você tem receio de chegar e conversar. Então, é aberto, você pode chegar, falar o que você realmente está sentindo. Obrigada, querida. Imagina. Quando a gente vai nas visitas às universidades, o que eu mais gosto é de ver o olho deles brilhar. Então, quando a gente vai na Federal do ABC, que é essa foto, né? Infelizmente, esse ano eu acho que a gente ainda não vai conseguir, porque eles não estão ainda abertos para visita, mas quando eles entram nesse local, assim como há 2 semanas atrás que a gente foi para a USP, estava um dia, uma tarde linda de sol, estava um tempo super bonito, um calorão, e aquilo tudo acontecendo, e uau, né? Eu tô aqui, então aí parece que tudo faz sentido, né? Uma vez eu lembro que eu entrei na Federal do ABC e um aluno falou para mim: é aqui que eu quero estar. E ele tá lá hoje, né? E aí parece que tudo fala, tá, então eu entendi. É para isso que eu estou fazendo esse ensino médio. É uma coisa muito gostosa de ver. Amanhã a gente vai fazer uma visita na faculdade Casper Libero, lá na Paulista, que é uma faculdade de comunicação incrível, maravilhosa, que tem infinitos estúdios e possibilidades de estágio. É outro lugar que eu vejo muito eles se encantarem e muitos já descobrirem o seu caminho. E eu também falo para eles, eu tenho um aluno que vai amanhã nessa visita que quer veterinária. Ele já tem fato isso nele, que ele quer veterinária. O que eu falo para eles? Mesmo que vocês já saibam, visite o local para ter certeza que é aquilo que você não quer. Então, nossa, é legal, é bonito, tem oportunidades incríveis, mas não é isso que eu quero para minha profissão. Então, isso também é muito importante, encontrar aquilo que eu gosto e aquilo que eu também não gosto, porque aí eu vou devagar encontrando e afunilando para encontrar o meu caminho. Perfeito, Camille, vamos para o próximo. Rodrigo, calma aí, posso Oi, falar um querido. negócio nesse negócio dos Claro, vestibulares? claro, meu amor, pode falar. Que é rapidinho, é só que a Camille falou da escolha de profissões, no painel de profissões e tudo mais. Eu sou um cara no painel de profissões que teve esse ano. Eu comecei com uma ideia. Eu Uhum. comecei com relações internacionais. Aí eu fui fazendo o painel de profissões junto com o pessoal do meu grupo, fui aprofundando no tema, pesquisando tudo mais. A gente apresentou. E depois da apresentação eu pensei, nossa, isso é legal, mas acho que não é o que eu quero de verdade. E aí tem passo o tempo e tem a visita para a USP. Isso. Fui lá, fui ver algumas bancadas de humanas, tudo mais, vi ciências econômicas, matéria que eu me apaixonei. Só que eu vi também uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, Ah. que foi a educação física. Ah, Eu entrei na bancada e olhei assim, nossa, educação física. Isso é muito incrível. Eu fui lá, conversei com o aluno que estava apresentando, peguei um folhetinho e eu falei, isso é muito legal. Então é para mostrar que às vezes a ideia muda e não fica sim, necessariamente presa em só uma coisa. exato. É, é isso. Perfeito. E agora no próximo slide, eu acho que todo mundo vai entender por que você sentiu isso, né, Miguel?
Olha lá, a Camille vai colocar e é o slide seu. Você sabe por quê? E todo mundo vai Ah! entender. Ah, por isso que o Miguel gostou da educação física, né, Miguel? Esse slide aí, ele é bem representativo, assim, Sim. porque eu sou um cara que adora esporte, no geral, assim. Se eu tivesse tempo e capacidade, eu faria todos os esportes que o São José oferece para os alunos. Mas, por enquanto, eu estou só no vôlei, que é meu esporte de paixão, que é o esporte que eu tenho, assim, como base. E eu percebi, nesses últimos anos, que o São José tem feito um aprimoramento e um investimento incrível na área esporte. Que esse ano, que estamos tendo os Jogos Escolares, que é basicamente a nossa escola contra outras escolas da região, que o São José tem vindo com um desempenho excelente, com os nossos professores de educação física, que conseguem treinar a gente de uma maneira extremamente qualificada. E além desse desempenho muito importante nos esportes, eles também têm uma outra área que é muito importante, que é o desenvolvimento pessoal, que é o Exato. desenvolvimento de você saber lidar com as suas emoções na hora do jogo. Vou levar meu exemplo como base, que sou um cara que às vezes sente um pouco de ansiedade em alguma coisa. E há alguns dias atrás, algumas semanas, teve um jogo contra o Singular. E um dia antes desse jogo, eu tava muito nervoso. Tava muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso. E antes do jogo, eu fiz ali, fui tratando esse nervosismo, fui pensando para chegar na hora do jogo e conseguir ficar focado. E depois disso, eu não fiquei mais estressado com nada. Me desenvolveu, me abriu para novas possibilidades. Eu faço um treino em outros lugares que eu não sinto mais nervoso jogando vôlei. Então, é algo que, assim, me desenvolveu muito e foi muito importante, não só na área de esportes, mas também na área de provas, por exemplo. Sim. Onde esse desenvolvimento do nervosismo na hora do jogo pode ser aplicado na hora de uma prova muito importante, de uma prova muito difícil, que talvez você esteja muito nervoso, mas ali na hora você conseguiu desenvolver uma capacidade de lidar com essa emoção e você conseguiu fazer aquela prova de uma maneira muito mais fácil. Perfeito, perfeito. E Você é pegou isso uma que os esportes habilidade geram. que você aprendeu no esporte e levou para a tua vida, não só para o esporte, né, Miguel? Para Exatamente, outras áreas da sua vida também, né? exatamente. O esporte ele é muito importante para tudo isso. Muito bem, perfeito. Adorei essa novidade aí, viu? Parabéns. Obrigado. Então é isso, a gente quis mostrar para vocês um pouquinho sobre os esportes. No ensino médio, a gente continua tendo os treinamentos esportivos e a gente tem os cheerleaders também, que é um trabalho que acontece só no ensino médio, né? A gente não requer nenhuma habilidade prévia. Se for necessário, a gente tem a professora que ensina, né, todas as acrobacias, os movimentos. A agenda deles está começando a ficar agora importante. Esse mês eles têm 2 apresentações, uma no Festival da ProKids, e eles vão fazer uma participação lá na escola, surpresa no Dia das Crianças também, num evento lá para as crianças. Então, é algo também muito legal e que eles gostam muito de participar. Camille, pode ir, querida. E aí, agora, esse é o nosso penúltimo slide, que eu trouxe aí para vocês um panorama das várias atividades que a gente tem, né, dos vários projetos que a gente tem no ensino médio. Então, como eu falei, a gente tem eletiva do cinema e suas histórias. Embaixo, a gente tem uma fotinha da nossa horta, que a gente também realiza alguns trabalhos lá com as crianças, ou a gente vai lá para arrancar matinha e tem um momento bem terapêutico, bem gostoso entre a gente. Embaixo é uma foto do sarau do ensino médio, que acontece na Bienal do Livro. Aqui em cima a gente tem uma foto do ensino médio num projeto chamado Protagonismo Ensino Médio em Ação, que é um trabalho, né, de protagonismo aí social entre os nossos alunos. Foi visita que a gente fez a uma escola lá na Vila Rica, que a gente brincou um pouco com as crianças, falamos sobre emoções e sentimentos com eles, foi bem legal. Temos as Olimpíadas também, que no ensino médio continuam mais forte do que nunca, porque medalhas na Olimpíada também geram vagas nas universidades. Então, eu tenho uma aluna que se formou em 2020, que por conta do desempenho dela nas Olimpíadas e das medalhas que ela conquistou, ela conseguiu vaga, inclusive, em universidade fora do Brasil. Então, é um trabalho de extrema importância que começa lá no 6º ano e que continua durante o ensino médio também. A gente tem o nosso clube de leitura, a aula de atualidades,
E eu deixei por último esse que está bem no meio aí, que é a foto lá no Espaço Cultural, porque vocês são pais de alunos dos nonos anos e vocês vão começar a ouvir agora no mês de outubro um pouquinho falar disso. Essa imagem é do debate do ensino médio. No dia 21 de outubro, que é uma sexta-feira, nós vamos ter os debates do ensino médio. Eu digo que é o meu dia favorito na escola, porque é um dia incrível, que muita coisa acontece e a gente aprende muito. Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente simula um tribunal. Então, lá em cima do palco do Espaço Cultural, a gente tem, e organizado por alunos, tá? 100% para os alunos, eu e os professores de História, o Reinaldo e o André como mediadores, mas totalmente organizado pelos nossos alunos, que formam a comissão organizadora do debate, que é a CODE. Então, a gente tem um aluno, que é um juiz, e como vocês podem ver na imagem, a gente tem uma turma de frente para outra. E aí a gente escolhe um tema para eles debaterem, e aí uma turma se coloca contra esse tema e outra turma a favor, independente da sua opinião própria. Eles têm que seguir aquilo que é escolhido. E pesquisam, estudam muito e dão um verdadeiro show nesse dia de argumentação, de oralidade. É incrível, incrível. Eu tenho mãe aqui de ex-aluno nosso do ensino médio, que sabe como eu estou falando, que acontece é que a família acaba entrando totalmente nessa conversa, eles trazem muito para casa o que eles estão estudando e querem saber a opinião da família, e quer perguntar o que os outros acham, e os nonos anos participam assistindo o debate. Então, vocês vão ouvir falar em breve sobre como que foi essa experiência também, tá? E, por fim, o nosso último slide. Camille, por favor. Eu deixo aí para vocês, então, o meu agradecimento pela presença, pela oportunidade de começar a falar um pouquinho do nosso ensino médio. Eu amo trabalhar com adolescentes, acho eles incríveis, eles são muito companheiros, são muito parceiros, é uma fase muito gostosa. Então, eu agradeço a oportunidade todos os dias de estar ao lado deles e aprender muito e ser muito feliz com eles no nosso colégio. Eu deixo o meu e-mail para vocês e o meu celular. A partir do ensino médio, como eles já são mais velhos, têm mais autonomia, eles têm o meu número de celular, as famílias também têm, então agora vocês já podem anotar, eles já estão num grupo comigo, então eles já têm meu número, e caso vocês tenham daqui para frente qualquer dúvida, queiram marcar para conversar comigo no colégio, ou queiram me perguntar alguma coisa pelo WhatsApp ou me ligar, fiquem à vontade para usar esse número para a gente poder conversar também. Eu estou totalmente à disposição para atendimento, porque eu sei que é uma fase muito importante, é um momento da vida deles muito delicado, e eu sei que vocês são extremamente cuidadosos com isso, e como a gente tem essa questão do novo ensino médio, eu sei que isso pode gerar algumas dúvidas, então a melhor coisa é a gente conversar. É a gente estar junto, a gente poder trocar uma ideia, se precisar, vocês podem dividir as angústias, os medos, assim como os alunos também. Eu falei que eles têm as portas da minha sala abertas já para ele, para que eles possam ir lá para a gente bater papo, e eles têm feito isso, já é muito legal, muito gostoso. Então é isso, agradeço muito a presença, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou abrir um pouquinho agora, se vocês quiserem levantar, usar o recurso de levantar a mão, eu vou olhando aqui, quem tem alguma dúvida, passo a palavra, vocês abrem o microfone e aí a gente procura sanar qualquer dúvida que possa existir. Camille e Miguel, vocês querem acrescentar alguma coisa que eu tenha esquecido? Ah, acho que não. Eu Não, só né? queria dizer que é uma época muito importante da vida e que é, sim, um momento muito especial e de muito desenvolvimento humano e de aprendizagem também, né? Sim. É de É só muita isso. luta e muita batalha, né, Miguel? Mas é inesquecível, Exatamente. né? Nossa Senhora, tem que Ó, batalhar mesmo. tem que batalhar. Afinal, é Suar. ensino médio, né, Miguel? Então, preparando para a vida adulta, pô, é um momento de Exato. transformação. Exato, exato. Mas é muito rico, deixa muito saudade. Eu encontro muitos ex-alunos que querem ir na escola visitar a gente, que falam que estão morrendo de Uhum. saudade. É muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Odri, eu só queria fazer um Oi. comentário. É claro que
o tempo todo, enquanto você falava do ensino médio, a gente já viveu esse ano o novo ensino médio, quanto a gente organiza e articula para que eles tenham um espaço de convivência, para que eles aprendam e tudo mais, mas eu preciso pedir uma licença poética para dizer o que são esses dois. Não é, Yolanda? Miguel e Camille, que orgulho ouvir São vocês demais. falando com tanta propriedade de tanta coisa da escola. Lembro, né, pequenos e agora aí falando desse jeito, olha, a gente transborda o coração de orgulho, porque é para isso, nosso propósito é esse, para que eles possam crescer, para que eles possam se sentir bem no ambiente onde eles estão, que eles estejam rodeados de pessoas que eles confiam. Então, a gente pouco pode, às vezes, oferecer para um filho no sentido de cuidar e proteger do mundo, né? Exato. A gente quer que eles enfrentem o mundo, mas o quanto é bom que eles perceber que eles se fortalecem do nosso lado. Então, eu quero te parabenizar muito, Dri, mas esses dois hoje, eu vou dizer... Merecem. Que orgulho, que orgulho. Eu poderia... Se tudo terminasse hoje, eu teria dito, valeu a pena, porque eu tenho alunos que representam a escola e que falam da vida deles e das conquistas deles com tanta propriedade. Muito obrigada, Miguel e Camille, viu, Dri? Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Se a gente foi esse exemplo, esse orgulho, é tudo o esforço de vocês, tudo vem de vocês. Eu que agradeço. Linda. Queridos. E são dois baita parceiros, viu? Estão sempre perto. O Miguel abraça o Gubinhas com um carisma incrível. A Camille está todos os dias do meu lado e eu falo, vem, Camille, me ajuda. E ela vai e ajuda mesmo, e eu acho ela incrível. Então, são pessoas muito queridas e existem muitos outros que são muito parceiros, que estão sempre do lado da gente. Eu me sinto muito privilegiada de conviver com jovens tão especiais como os que a gente tem lá no nosso colégio. E já conheço o pessoal do 9º ano, já tive a oportunidade de estar perto deles, e vem mais uma leva muito legal para a gente poder trabalhar. Muito gostoso. Se não tiver nenhuma dúvida, então eu vou encerrar. Fabi, pode falar, querida. Fabi já é mãe de ex-aluno meu, então eu já conheço ela. Aqui. Boa noite. Boa noite, Fabi. Eu vou agora... sou mãe de uma aluna que está indo para você de novo, mas sou mãe de ex-aluno também, né? Então, eu vou aproveitar também para dar o meu depoimento. Que, assim, tudo isso, às vezes a gente olha, né, todas essas apresentações, tudo que está sendo falado, e a gente, como pai e mãe, às vezes a gente é um pouco descrente das coisas que acontecem, né? Diz assim, não sei se consegue dar conta de tudo isso, se acontece tudo isso, né? E assim, eu posso falar que pela vivência, né, do Giovanni na escola, inclusive eu já dei esse feedback para a Yolanda, para você. Hoje ele está terminando, né, o 2º ano, 4º semestre da faculdade, e a gente vê o quanto foi importante toda essa formação, todo esse protagonismo que vocês passam para ele, porque dentro da faculdade que ele faz hoje, ele se utiliza muito disso, né? Ele faz muitas apresentações, praticamente toda semana é apresentação, né? Ele tem que provar para as marcas, ele faz comunicação social, né? Então, com a parte do marketing. Então, ele faz apresentações, briefings com as marcas já. E aí é um desafio, né? Porque assim, ele tem que provar que aquele projeto que ele está apresentando é o melhor. E a gente vê o resultado disso no trabalho dele, nas notas dele, na evolução dele dentro da faculdade, que vem dessa semente. Ele não entrou na faculdade e precisou desenvolver isso, né? Ele não sentiu um baque de repente, lá tomar frente, de fazer as apresentações, de fazer esse trabalho, e ter que aprender como se portar. Não, porque todos esses projetos que vocês fazem tem por trás aí também uma questão de cobrança com eles da postura, né? De entender que aquilo está dentro da escola, mas não é brincadeira, né? Ali é o momento deles se tornarem protagonistas para o mundo, não é para vivência dentro da escola, né? E eu lembro no 1º semestre, quando eu perguntei para ele, e aí, né? Como que foi apresentar para a marca? Como que foi? Aí, como a gíria que eles usam, né? Falou assim, mãe, o pai é que deu show. Foi tão
espontâneo dele falar isso. Por quê? Aí eu peguei e falei assim, tá vendo? Tá vendo tudo aquilo que você vivenciou no São José? Como foi importante para você? Né? Porque ele não ficou nervoso, ele apresentou, ele encarou de frente, ele estava preparado para viver esse momento, né? Então, aí a gente colheu o fruto de tudo isso, porque às vezes quando a gente está, né, como se diz, no barco, a gente não percebe, mas quando a gente sai e olha o barco de fora, aí você vê, fala assim, não, realmente colheu os frutos de tudo isso, a disciplina dos estudos, né, essa história quando você falou, né, de ajudar, de ir lá, o que está acontecendo, por que a nota não está saindo, né, vamos lá, vamos fazer uma revisão do formato que você está se utilizando para estudar, se não está funcionando, vamos mudar esse formato, né? Uhum. E o principal, quando a Adri chama a gente para ir lá conversar, e que eu até comentei hoje, eu estava conversando sobre isso hoje com uma colega, que é a assinatura daquele termo da reunião, né, Adri? Que no final faz a mãe, você e o aluno. E os 3 assinam. Isso é uma forma de também já puxarem eles para um compromisso, né? Que ali não foi imposto para ele um modo de estudar, que ele acordou com a gente como que vai ser essa postura a partir de agora para as próximas provas, né? E isso faz com que o aluno também tenha essa responsabilidade, né? Ele reconhecer o que não está sendo feito de uma forma correta e aí mudar a rota e falar, não, agora é um novo planejamento de estudo, né? Então, isso é muito bom. E em todo momento, a gente junto ali, dando esse suporte, conversando, né? Então, eu só tenho a agradecer. E agora tem mais uma aí para ir. Tem mais uma chegando. Obrigada, Fabi, pelas suas palavras. Obrigada a vocês. Beijo. Beijo. Então, acho que é isso. Eu desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada pelos alunos que estão aqui, Camila e Miguel, a Yolanda, a Roseli, a Paula. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Obrigada, Adri. Boa noite. Boa noite.